Olá, estamos começando o Café Consciência. E para começar hoje o tema é o desenvolvimento econômico regional de Santa Catarina. E o convidado é o professor Ivo Marcos Tais. Seja bem-vindo, professor, ao Café Consciência. Eu agradeço muito pelo convite e estou muito contente por estar aqui. Bom, então, professor, para começar, a globalização excludente decretou que várias nações ou regiões fossem sendo difundidas como perdedoras, sem potencial de desenvolvimento. Criou-se um estereótipo regional disso, estereótipos de regiões estereotipadas? Então, acho que um ponto importante de início de uma conversa sobre globalização é que há uma controvérsia muito grande sobre quando de fato o planeta acabou se globalizando, né? Quando afinal de contas as coisas passaram a estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E essa controvérsia ela chega a um ponto na história que talvez seja o mais indicado, que é o achamento das Américas em 1492. No período mais recente, um autor importante chamado David Harvey propôs que a globalização tem muito a ver com a expansão do capitalismo planeta fora, e isso foi anunciado inclusive por Marx no Manifesto Comunista. E ali o Marx, lembrado por Harvey, sugere que a burguesia europeia teria um impulso no sentido de expandir os seus interesses para todos os cantos do planeta. Eu penso que essa globalização no período recente, quer dizer, isso que se fala hoje mais geralmente como sendo globalização, tem mais a ver com mudanças que aconteceram nas comunicações e são processos que têm a ver talvez com uma conjuntura própria da segunda metade do século XX. E aí, de fato, você tem toda a razão ao sugerir que nesse processo de globalização algumas regiões vão perdendo e outras vão ganhando. E por que razão isso, né? A razão principal é que com essa exacerbação da planetarização da economia, da mundialização do capital, como tem sido chamado também, tem havido quase que uma diluição das fronteiras nacionais. Mas essa diluição das fronteiras nacionais também precisa ser tomado o devido cuidado para não generalizar, pelo fato de que ninguém tem dúvidas de que existe uma fronteira entre o norte do México e o sul dos Estados Unidos, né? Quer dizer, quem quiser entrar nos Estados Unidos pela fronteira do México vai passar por maus bocados. Então não é assim tão simples. O capital é que não tem fronteiras. E os estados nacionais que afrouxaram tudo, afrouxaram para o capital. Mas não necessariamente existe uma liberdade de ir e vir. Por exemplo, as pessoas pobres não podem ir e vir a bel prazer, para onde querem, a hora que querem, né? De modo que é nesse contexto que a gente pode falar que algumas regiões se saem bem e outras menos bem. Algumas, inclusive, perdem bastante pelo fato de que o que conta é o capital, flui com uma rapidez imensa em direção a determinadas regiões que são mais bem dotadas, por exemplo, de ativos como tecnologias da informação e comunicação, infraestruturas de transporte, etc. Isso faz com que algumas regiões então sejam melhor sucedidas. Nós temos algumas planeta fora, né? E temos algumas no Brasil também. Mas, de um modo geral, algumas nações perdem com a globalização, outras ganham, e dentro de cada país existem algumas regiões que a gente poderia dizer que são, em função disso, ganhadoras, e outras são relegadas quase a um desprezo, né? Pela lógica de acumulação de riquezas. Bom, falando aqui um pouco do estado de Santa Catarina, ele é dividido em polos de desenvolvimento. O senhor acredita que esses polos fazem com que outras regiões sejam deficitárias em alguns recursos dos quais eles não dominam a técnica ou o desenvolvimento daquela técnica não foi tão difundido? É uma ótima questão. O ponto-chave aqui é que, do ponto de vista da formação da economia catarinense,
nós vamos ter um primeiro momento que é aquele da ocupação do litoral e do Planalto serrano, em Lages, né, por conta do deslocamento do gado, né, do sul, das províncias do sul, em direção às províncias do norte. Então Lages vai se conformando aí já no final do século XVIII, início do século XIX. O litoral também, desde São Francisco, pelo antigo Desterro, etc., acaba povoado por imigrantes portugueses que vinham das ilhas, né, Açores, por exemplo. Mas o que seria uma dinâmica propriamente capitalista de formação de um polo, isso começa de fato no Nordeste catarinense, em torno de Joinville e Blumenau, e ali então com a indústria têxtil principalmente, a partir da década dos 80 do século XIX, nós vamos ter a formação de um primeiro polo importante. Esse polo, ele coloca para Santa Catarina um primeiro elemento-chave para um processo de acumulação tipicamente estadual. E o têxtil de Santa Catarina ganha o mercado nacional já na entrada do século XX, perdão. E nesse momento nós temos o beneficiamento da madeira, que existia por todo o estado, embora o oeste ainda não tivesse sido devidamente ocupado nesse momento, mas o beneficiamento da madeira acontece praticamente em todo o território do estado, e também tinha a produção de alimentos, né, o beneficiamento de produtos que vinham diretamente da natureza, do cultivo, enfim, penso, por exemplo, no Nordeste catarinense, entre Joinville e Blumenau, a produção de linguiça, de derivados de carne, leite, isso era importante. Agora a indústria vai pegar mesmo nessas primeiras décadas do século XX, vão compor-se diferentes polos pelo estado, por exemplo, além do têxtil em Blumenau, principalmente aí, depois nós vamos ter a formação de um polo mais forte metal mecânico no norte, em torno de Joinville e Jaraguá do Sul, móveis no norte, Planalto Norte, Mafra, Rio Negrinho, São Bento do Sul. No sul, a mineração e a cerâmica vão se tornar importantes na conformação do polo em torno de Criciúma, Tubarão, principalmente Criciúma, aí, né? No caso do Planalto Serrano, depois da constituição daquele núcleo inicial, o que realmente pega desde as primeiras décadas do século XX é a produção de celulose, de papel e celulose, e com a ocupação do oeste nas primeiras décadas do século XX também, aos poucos a produção agroindustrial, né, agropecuária e, sobretudo, a partir da metade do século XX em diante, a industrialização dos produtos provenientes da agricultura e da pecuária. Esses polos certamente têm uma importância muito grande na medida em que especializam e aumentam a produtividade local e regional. Quer dizer, quem é bom naquela região, né, é bom naquilo, não vai ser bom em outra coisa, mas em sendo bom naquilo, que seja têxtil, que seja produção de carnes de suínos, de aves, enfim, aí se tem uma alta produtividade. Não faria sentido que houvesse uma diversificação generalizada. Por outro lado, isso cria problemas, né? Num caso como do oeste de Santa Catarina, isso vai gerar, imagino que seja uma questão importante a ser debatida aqui também, algumas deseconomias externas, alguns efeitos negativos que certamente vão levar ao questionamento dessa lógica da especialização de uma determinada atividade na região, né? Uhum. Bom, e as novas matrizes econômicas que estão sendo difundidas aqui no estado, ele pode acabar com essa disparidade das economias em Santa Catarina e como as universidades podem contribuir para isso? São duas questões, na verdade, né? Uma é o papel das universidades, que eu acho que é muito importante a gente lembrar, e eu começo por aí, que a Universidade Federal, historicamente, ficou um pouco afastada do continente. Ela ficou lá na ilha e ficou afastada. E desde meados dos anos 60, as fundações que depois, em 74,
se ligariam umas às outras no âmbito da CAF, tiveram um papel importantíssimo na disseminação do ensino superior, aos poucos, inclusive, avançando em termos não apenas de atividades de ensino propriamente, mas também de pesquisa, de extensão, capilarmente territorializadas em Santa Catarina toda, né? Então, só para vocês terem uma ideia, ainda nos anos 80, a UNOESC, que era a predecessora da UNO-Chapecó, ela teve um campus já em São Miguel do Oeste, né? Ainda nos anos 80. E isso está evidentemente ligado a essas possibilidades novas que se apresentam. Eu diria que uma coisa muito importante é que não é possível a gente apagar o passado. Em outras palavras, o passado subsiste. Então, o que tem, por exemplo, no Vale do Itajaí, é o têxtil, metal mecânico no Nordeste, em torno de Joinville, cerâmica no Sul, isso não vai acabar e não vai apagar. Mas outras coisas vão surgir e tendem a ter alguma importância relativa na medida em que houver, por exemplo, mercado para os produtos que vão ser fabricados e assim por diante. Duas atividades em especial têm chamado a atenção, no caso de Santa Catarina. Uma delas é a atividade da informática. A indústria da informática parece que tem algum futuro, principalmente em Florianópolis, se bem que existem polos também em Blumenau, em Joinville, aqui em Chapecó e em algum grau também em outros lugares, mas principalmente Florianópolis, a gente tem aí as possibilidades de ter o desenvolvimento, por exemplo, de software que tenha entrada em mercado nacional, talvez até internacional. Agora, o turismo é uma outra atividade que tem chamado muita atenção pelo fato de gerar ganhos. E aí as rotas turísticas no estado de Santa Catarina parecem estarem contribuindo para a formação de alternativas às atividades tradicionais em praticamente todas as regiões, mas algumas saem ganhando mais, outras menos. Vou dar um exemplo aqui da região do Contestado, que tem sido muito bem vendida do ponto de vista das atrações turísticas vinculadas a esse turismo histórico, por exemplo, né? Mas existem outras atividades, eu estou citando dois exemplos aqui, porque nesses dois casos as universidades estão estreitamente relacionadas a esses esforços que estão sendo feitos para diversificar um pouquinho a matriz produtiva e econômica, né, no plano regional. Ok, então, professor, muito obrigado. A gente dá uma pausa agora, vai para o intervalo e volta logo. E voltamos com o Café Consciência, que hoje recebe o professor doutor Ivo Marcos Tais. O tema em questão é o desenvolvimento regional de Santa Catarina. Então, professor, aqui em Chapecó e região no geral, a principal matriz econômica ainda é o agronegócio. Isso pode ser um problema no desenvolvimento? Aconteceu algo de errado em ser dependente só de uma matriz econômica? Ou isso é um problema também em toda Santa Catarina? De um modo geral, como já mencionado antes, uma especialização ela tem um aspecto negativo que é o fato de que a diversificação fica prejudicada, mas também tem um aspecto positivo que é o da produtividade mais alta. Então, aumentando a produtividade, em virtude da especialização produtiva, se tem ganhos, mas existem esses aspectos negativos, a diversificação da atividade produtiva fica prejudicada. No caso específico do oeste de Santa Catarina, eu diria que a atividade que é exatamente que predomina é uma atividade problemática em si mesma. Mesmo que tivesse outras atividades concorrendo, eu diria que existem vários aspectos que poderiam ser considerados problemáticos, por exemplo, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista das relações de trabalho no interior das unidades produtivas, do ponto de vista das relações entre as empresas e os integrados, e, evidentemente, o fato de que uma conjuntura internacional negativa pode colocar o próprio mercado desses produtos em risco e, portanto, colocar o sistema, de um modo geral, em risco. Agora, sim, eu acho que
do ponto de vista do desenvolvimento estritamente econômico, o agronegócio é um êxito. Mas é um grave problema do ponto de vista ambiental, né? Não é apenas pelo fato de que se utiliza essa atividade, ela faz uso de recursos naturais e compromete outros. A região está sobre o aquífero Guarani, então vocês já podem ter ideia do que significa uma produção enorme de dejetos, de suínos, de aves e assim por diante. Mas existem outros impactos. A própria especialização, ela provoca impactos na medida em que reduz a diversidade, né? Aqui é uma região de floresta decidual, né? Quer dizer, o predomínio aqui é da araucária, uma paisagem muito bonita, mas tem suas características. É preciso tomar em consideração isso, e o próprio ciclo hidrológico deve ser afetado fortemente pelo uso, nesse caso, absolutamente irracional, né, por uma atividade como essa. Mas imagino também que os trabalhadores dentro das fábricas não se sentem assim tão à vontade como se sentiriam numa outra atividade produtiva. E existem pesquisas, né, e depoimentos, enfim, colegas que já trabalharam sobre o assunto e mostram que esse não é um tipo de atividade do qual os operários, os trabalhadores gostam tanto. E, finalmente, eu acho que tem esse problema, que, afinal de contas, é relativamente sério, de que uma crise econômica pode levar à redução do consumo de produtos da agropecuária e levar, portanto, a problemas do ponto de vista do próprio mercado para onde vão esses produtos. Agora, fora isso, eu acho que também tem sinais de diversificação aqui no Oeste, né? Eu vou citar aqui um dado interessante: está crescendo muito a produção leiteira. A produção de leite tem crescido e isso significa uma alternativa, inclusive para o integrado, né, que tem aí uma outra possibilidade. E aí existem possibilidades e potencialidades incríveis à disposição dos integrados, que poderiam, por exemplo, se reunir em cooperativas, né, alternativamente aos integrados tradicionais com as grandes empresas da agroindústria, né? E as associações de municípios, elas podem ser um caminho para que as regiões se desenvolvam sem tanto a necessidade de investimento de esferas maiores do governo? Aqui tem um detalhe interessante, que é como as comunidades, ao nível das regiões, se articulam e como elas viabilizam as suas demandas, como elas expressam as suas demandas e como elas fazem com que essas demandas venham a ser atendidas. Em Santa Catarina, nós tivemos algumas experiências interessantíssimas de organização comunitária em nível regional e local, e eu lembro a primeira das iniciativas, me parece que foi a das instituições de ensino superior, que hoje estão vinculadas à CAF. Foram as comunidades que se articularam para trazer as universidades para suas regiões. As associações de municípios surgem nos anos 60 ainda. A primeira delas, se não me engano, é a MAVE, em Rio do Sul, porque tinham um desejo de emancipar-se em relação a outras formas de organização e planejamento que vinham de cima, normalmente do governo do estado, né? Então, nesse caso, as associações de municípios se tornaram importantes fóruns de discussão dos problemas das regiões a partir dos municípios que integram tais associações. No caso aqui de Chapecó é a MOSC, né? Então a MOSC é muito ativa, tem sido muito ativa ao longo da sua história, e isso inclusive gerou uma nova forma de articulação em nível regional, que foram os fóruns de desenvolvimento regional. Esses fóruns de desenvolvimento regional tiveram uma boa conjuntura entre fins dos anos 90 e até a entrada dos anos 2000. E aí vem uma outra alternativa que mais ou menos sufoca isso tudo que acontecia antes, que são as secretarias de desenvolvimento regional. Boas intenções, mas eu acho que as secretarias de desenvolvimento regional não são exatamente os fóruns mais apropriados para as comunidades se manifestarem. Por quê?
quem compõe os conselhos de desenvolvimento regional são representantes oficiais, formais do município, principalmente prefeitos e presidentes de câmaras de vereadores, não só. Mas os fóruns tinham espaços privilegiados para a discussão dos grandes problemas, como esses do desenvolvimento regional, ao nível de cada comunidade, e as comunidades podiam se expressar ali nesse âmbito, né? O que não acontece com as secretarias de desenvolvimento regional. Uma outra forma de articulação comunitária são os comitês de bacia, que têm algumas boas experiências e outras nem tanto, né? Mas eu vejo que as associações de municípios têm evidentemente seus objetivos e como são integrados principalmente e fundamentalmente por prefeitos, são na verdade associações de caráter político formal, onde as comunidades se expressam através da sua representação na forma do executivo que ali tem o seu assento. Mas para além disso eu acho que falta um espaço como eram os fóruns de desenvolvimento regional para que as comunidades possam voltar a se manifestar como faziam até mais ou menos o início da década passada, né? Bom, o senhor falou ali dos fóruns de desenvolvimento. Tem alguma fórmula de desenvolvimento regional hoje ativa que seja modelo próximo da gente? Eu penso que se a gente olhasse a literatura, tem muita gente que diz a Terceira Itália, né? Capital social, distritos italianos, ou sistemas regionais de inovação, enfim. Eu acho que nós precisaríamos olhar para o Brasil, para a realidade brasileira, no nosso caso, olhar para a realidade de Santa Catarina, para a gente de Santa Catarina, para o povo de Santa Catarina, fazer com que esse povo possa falar, né? Que ele fale nas universidades, que as universidades se abram para o povo poder falar o que pensa, e aí a gente teria possibilidades de promover talvez um debate que conduzisse a planos de desenvolvimento regional que fosse mais fidedignos daqueles interesses que são próprios de uma parcela maior da população. Diria que desenvolvimento regional tem sido, historicamente, algo que, ao nível do discurso, bonito, mas na prática, servido aos interesses predominantes em cada região. Então, são os mais ricos nas regiões que se beneficiam dos planos de desenvolvimento regional. São os políticos que reproduzem os seus mandatos. São os técnicos que tentam, e também professores universitários, que tentam viabilizar os seus discursos e fazer com que eles tenham algum tipo de consequência em nível de planejamento regional propriamente. Mas eu entendo que nós vamos ter realmente um desenvolvimento regional democrático e participativo na medida em que as pessoas comuns possam expressar o seu ponto de vista e que governantes, acadêmicos se abram para essa possibilidade. Ok, então, muito obrigado, professor, pela participação no nosso programa. E o Café com Ciência de hoje fica por aqui. Mais edições do programa você pode conferir no site unochapecó.edu.br/unoeptv. Até o próximo programa.